Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Dar Up in Off. Rodrigo, hoje a gente recebe em nosso canal uma lenda de Frederico Westphalen. Quem é esse cara aí, Rodrigo? Olá, Márcio. Olá, nosso convidado, professor Ricardo Dente. Seja bem-vindo ao Dar Up in Off. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar diante de, permita-me assim chamá-los, irmãos Mendonça, mas propriamente o Márcio, que a gente tem mais afinidade, que eu vi esse guri crescer como aluno, como jogador de futebol, filho de um goleiro do Ipiranga que eu vi atacar, né, que Deus o tenha, e estou à disposição para um bate-papo aqui, alguma colocação que eu possa... Professor, eu estou muito feliz, né? A gente fez uma entrada inicial básica porque eu quero conhecer a tua vida também, né? Eu disse, quando a gente disse, vamos separar algumas pessoas ou convidar algumas pessoas, eu disse, professor Ricardo não pode faltar nisso, porque fez parte da minha infância, da minha adolescência e por que não na vida adulta, né? Mas eu preciso conhecer um pouquinho mais o professor Ricardo. E daí, professor, eu ia dizer para você que está nos ouvindo, também nos assistindo, o professor Ricardo é uma lenda, né? É uma pessoa com quem a gente conversa, com quem a gente se relaciona, sempre tem uma mensagem de muito carinho para ti, professor. Então eu queria começar o nosso bate-papo assim, me explicando, começando a conversar para mim mesmo, que convivi com o senhor durante muitos anos no esporte. Quem é o professor Ricardo? Da onde você veio, professor? Conta para nós. Olha, eu sou filho de agricultores, praticamente um dos desbravadores do município aqui. O meu pai veio de Marau, antes ainda de Guaporé, e se estabeleceu em Encruzilhada. E eu saí de Encruzilhada quando tinha 6 anos, estudei só 2 anos lá. E depois meu pai comprou uma área de terra aqui perto dali, Iraí, perto proximidades do presídio. E eu passei a estudar no CPET Araju. Depois do CPET Araju, tinha na época exame de admissão, quando terminasse o 5º ano. E tu tinha que fazer o exame de admissão, e eu fiz e passei. E o colégio funcionava lá na frente da antiga padaria Oliveira. Uma sala de aula era ali, outra em cima da prefeitura velha ali. E bons tempos assim, a gente enfrentou muita dificuldade, muito mesmo, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro na lavoura e à noite vinha estudar. E a pé dava 7 quilômetros, né? Entre ida e volta. E às vezes inverno, frio e tudo, mas a gente fazia com entusiasmo, com vontade. E graças a Deus o tempo foi andando, e naquele termo vulgar que a carroça vai andando e as melancias vão se ajeitando, né? Sim. Umas até caem fora, né? Mas eu consegui concluir o ginásio, né? Que naquela época era a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. Uhum. E depois eu resolvi ser professor de educação física para botar para fora uma coisa que eu tinha dentro de mim. Não escondo a verdade, eu vou me furtar de citar o nome, mas eu tive um professor de educação física que ele era um regime militar, ele era muito tosco, humilhava na frente de todo mundo, chamava a atenção dos alunos, e eu gostava muito de jogar futebol. Se eu fosse bom tanto quanto eu gostasse, eu seria um Pelé. Mas o pai dava uma bolinha de borracha assim, e na escola tinha uma bola de couro número 5. E eu, sem vergonha nenhuma, e não te escondo, eu cansei de rezar para não chover. Nós tínhamos educação física ali no antigo Itapajé, para mim poder jogar com aquela bola. E nunca pude jogar. Sempre tinha os alunos escolhidos por ele, sempre. E nós corremos ao redor da pista assim, até se sentir mal. E eu botei aquilo dentro de mim. Digo, se um dia eu for professor de educação física, quero priorizar os mais humildes, os que têm mais dificuldade. E Deus, em sua infinita bondade, me deu essa graça, né? Sim. E também não devo deixar de esquecer que
A Marlene, minha esposa, era minha aluna A Marlene... no magistério, né? Sim. E encontrei total apoio. Meu Deus do céu, nunca, em 32 anos que eu trabalhei no Ipiranga, ela nunca me disse não vai, não faz. Com 15 dias de casado, nós fomos disputar as finais do Campeonato Estadual de Amadores em Novo Hamburgo, e tinham jogadores que não podiam ir no dia. Daí eu fui com o Fuca da Purina, que o Mauro Bertoldi trabalhava, e nós tínhamos 15 dias de casados e ficamos 4 dias. Nunca me esqueço que quando eu voltei, em cima da mesa estava assim, não aguentei, estava com muito sono, a comida está pronta assim, só esquentar. Mas nunca me disse não vai, não faz, ou não deixa. Até quando saía as excursões assim, ela perguntava, tem algum aluno, algum guri que não tem condições de lanchar, né? E ela fazia uma galinha enfarofada e a gente levava e dava para os alunos. Só no tempo, assim, professor, tu mora lá, vem para o Barrilense ali, né? E em que momento você vai estudar e como é que tudo isso aconteceu, assim, né? Porque a gente já voltou, já veio para cá, né? De dizer, conta um pouquinho para nós aí. Tu se formou onde em Educação Física, então? Bom, e se tu já jogava futebol nessa época aí, né? De dizer, já... Eu jogava no... E jogava mais ou menos, ou no não? segundo time do Barrilense. O segundo time. Eu nunca me esqueço que tem o pessoal lá ainda que podem confirmar o fato. Nós fomos lá no Angico da Saudade, descendo pelas canhadas, pelos potreiros, para disputar um torneio. Que naquela época era um torneio, assim, era um batedor de pênalti, assim, tinha muitas equipes. E nós descemos e o nosso time, o segundo time tirou o primeiro lugar e o primeiro time tirou o segundo. Nós subimos aquela montanha no luar, assim, com o Davi de Souza, que está aí ainda vivo, né? Finado Sérgio Molinari, uma turma do Barrilense, com aqueles troféus, né, gritando. Chegamos em casa 10 e pouco da noite e não tinha um pila para tomar um guaraná. Mas, assim, como é que eu vou te dizer? Não era uma época que nem agora, né? Eu não tenho nada, absolutamente nada contra a tecnologia, mas eu penso que a geração celular Coca-Cola desviou o esporte, né? A tecnologia é uma baita de uma ferramenta, né? Só que eu acho que está sendo mal usada. Né? O aluno não tem mais interesse em jogar. Olha, aqui nós, na época do professor Edmar Girardi, que era prefeito, nós inauguramos um campinho de futebol aqui no terreno da igreja, um lá na frente do fórum, tinha campinho em tudo que era lugar, e dava 10, 12 times, né? Então, hoje, onde tinha terreno baldio, tem um prédio. Sim. Né? E não vai crítica a ninguém aqui, porque não sou disso. Mas veja bem, a prefeitura praticamente construiu o ginásio do Ipiranga, construiu o ginásio de Itapajé, a mão de obra, pelo menos, o ginásio do Canhelos e tantos outros. E não tem uma quadra de esporte que eu possa participar e praticar esporte sem pagar, né? Então, assim, eu acho que deu meio uma elitizada, porque sei lá se é teoria minha ou o quê, mas pela experiência que eu tive em trabalhar com... É muito difícil sair um jogador bom, sai também, da classe média alta, sai da favela. Lá aquele guri que não tem condições, não tem chuteira, não tem nada. E por falar nisso, eu tenho uma história muito bonita para contar de um aluno, tal de Vaide. Tinha uma rivalidade muito grande entre Itapajé e Ipiranga. E ele um dia veio e se agarrou na telinha, assim, lá do Ipiranga tinha uma cabine de rádio alta lá. E eu convidei ele para jogar e ele não quis. Daí, quando eu cheguei em casa, dali a pouco chegou uma mãe, diz, olha, o meu filho foi lá, eu sou faxineira, não tenho dinheiro para pagar a mensalidade, e ele gostaria de jogar na escolinha, mas daí eu disse, mas quem que ele disse que tem que pagar para jogar? Ele pode ir tudo. Daí eu digo, precisava de material adequado à prática do esporte. Aí a Marlene comprou chuteira, eu comprei as meias,
outros guri deram a camiseta e ele foi jogar. Aí um belo dia nós estávamos em Rondinha, que a Marlene estava trabalhando lá com os professores da rede municipal, e fomos almoçar num restaurante que tem à beira do asfalto. E um cara olhava para nós, olhava, eu digo, mas meu Deus, o que esse cara quer, o que esse cara tem, né? E eu não reconheci. E aí, quando nós terminamos de almoçar, fomos pagar, e a caixa diz, o almoço de vocês está pago. Digo, mas como assim? Diz, aquele rapaz lá que está lá, foi seu aluno e deixou o almoço de vocês pago. E aí eu disse assim, não, mas a Marlene precisa do recibo do almoço dela para a Secretaria Municipal de Educação. Aí eles deram o recibo lá, eu cheguei lá fora e ele veio e me abraçou. E chorava e não dizia o que era. E aí ele diz assim, professor, lembra do Vaide? Meu Deus do céu, eu chorei, porque sou um mantegão, né? Sim. Mas assim, aí ele abriu o celular e mostrou a foto das crianças dele. E ele trabalhava na época, não sei se trabalha ainda no Alumínios Econômicos São Leopoldo. Mas ele chorou, diz, olha, esses filhos, abraçou a Marlene, diz assim, isso não tem dinheiro que pague, né? A maioria do tempo que eu trabalhei no Ipiranga, eu trabalhei de graça, né? Assim como no Promenório, eu trabalhei 7 anos pagando para trabalhar, porque a gasolina que eu botava era minha. Sim. No projeto ABB Comunidade, 7 anos também. Na PAI, né? Eu vi com esses olhos que Deus me deu, a Marlene arrumar, limpar uma menina menstruada numa cadeira de rodas. Aí eu trabalhava e fui em Bagé, nas Olimpíadas Estaduais, handebol, o time tirou o 2º lugar. Fui como treinador da Seleção Gaúcha de Futebol de Campo em Goiânia. Inclusive pegamos uma tormenta muito grande de São Paulo a Goiânia. E os excepcionais, assim, inclusive eu, ficamos suando frio, né? E foi assim um ginásio lotado de excepcionais, sabe o que é? Mexe com o cara, não adianta, né? Sim, e daí nós ganhamos do Paraná, empatamos com Minas Gerais e perdemos para São Paulo. O meu zagueiro passou um avião e ele pegou aquele avião lá e foi indo até que sumiu o avião, né? E já tomou gol de mas Juliano, daí o time estava comemorando e ele... Então, assim, o excepcional, tu dá um sorriso, ele te dá o coração, né? Sim. Era muito gratificante. No projeto ABB Comunidade, nós fizemos uma mini Olimpíada. O seu Normando Bambini é um ícone de Frederico também. Meu Deus do céu, se o mundo tivesse mais gente que nesse homem, que nem a família dele, verdade. seria bem melhor. Sim. Deu as medalhas, foi lá assistir. Olha, foi coisa muito linda, assim, sabe? Sim. Na época era Adamo, acho, deu toda a linguicinha para nós fazer o cachorro quente para eles, assim, né? Eu me identifico muito com as pessoas humildes e pobres, né? Professor, mas assim, o senhor sempre foi um entusiasta do esporte aqui na cidade, né? E começou a lecionar, em qual escola o senhor começou a lecionar? No Carneiro Roncalli. Começou já no Roncalli. E aí eu era acadêmico de educação física, que na época não tinha quase professores, né? E daí o diretor era o João Bento Reis. Depois o Cito. Deus o livre, gente finíssima também, coração do tamanho do mundo. E daí eu assumi, e depois ele me quis que eu fosse vice-diretor dele, daí eu fiquei 4 anos na vice-direção. Daí eu lecionei 18 anos concomitante, né? No Roncalli e na Auxiliadora, né? No Roncalli era tarde e noite e na Auxiliadora de manhã. Na Auxiliadora era uma escola assim diferente, sabe? Eu gostava muito porque ela tinha uma linha de educação muito forte. Assim, tinha umas irmãs ali, a irmã Nilza, que Deus a tenha, era uma mãezona também, sempre, eu trabalhei com o 4º ano dela, sempre, o tempo todo. E lá a gente enfrentou uma série de problemas na época, inclusive
uma ocasião, um vereador, se eu não tivesse junto com a irmã Zeni, eu acho que ele ia surrar ela, porque o colégio não desfilava. E eu também comungo da mesma ideia delas. Passar na Rua do Comércio é amor à pátria, também é amor à pátria, é civismo. Mas a congregação trabalhava na linha assim, não estragar a torneira, não estragar a fechadura, não quebrar o vidro, também era amor à pátria. E na semana da pátria, a gente escolhia uma família, ia lá, a família não tinha nada, nem o que comer, a gente levava uma coisa, levava outra e tal, porque elas entendiam que o patriotismo, nós entendíamos que o patriotismo é levantar quem está caído, é dar a mão para quem precisa. Se você pegar o papel e jogar no chão, deixa de ser patriotismo. Então, assim, era uma rivalidade muito grande. E aquele vereador chamou elas de comunista e não sei o que e tal, e coisa. Eu digo, mas pelo amor de Deus, na frente da igreja, queria que o colégio desfilasse. E havia também uma das causas que a auxiliadora não desfilava, é que havia uma competição muito grande de banda. Veio o instrutor da banda para a auxiliadora, aí o Roncalli pegou o mesmo instrutor. Aí começou, mas e o Roncalli, assim, que era meu colégio, a auxiliadora também era meu colégio, fizeram um uniforme preto e vermelho, assim. Outra mulher que deve ter uma imobiliária de terreno no céu, a dona Ede, era presidente do CPM, a dona Ede Bortolucci, e trocaram o uniforme. E se criou uma expectativa muito grande. E o auxiliador entrou com aquele azul celeste e branco. Abafou, sabe? Então foi como que jogar. Tu não sabia onde se posicionar, né? E eu trabalhei 12 anos na auxiliadora. A competição aqui em Frederico ela é sempre muito forte, né? Muito acirrada. Então nós tínhamos uma competição das bandas nas escolas e nós tínhamos e temos ainda, por mais que os clubes estão parados, uma competição Ipiranga e Itapajé. Em tudo. Olha, teve um ano que a banda do Roncalli, eu acho que se participasse de um concurso, ficaria campeão do estado. Tocava o Flávio Virte, o Iti, o Paulão, finado agora, né? O Valdir Piovesan, mas era uma loucura de banda, né? E havia aquela rivalidade e tal, e daí as irmãs resolveram numa reunião, eu fui contra, vender o uniforme para a Escola 22 de Maio de Palmitinho, que ainda tem aquele uniforme. Ainda, né? Né? Utiliza a cor daquela... Mas a rivalidade, a grosseria, a mala educação do povo, de certos torcedores do Ipiranga de Itapajé, não dava para acreditar. Eu trabalhei 32 anos no Ipiranga, eu não fiz uma inimizade. O esporte, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, tu vai encarar um adversário, não um inimigo, né? Eu conheci gente aqui que não comprava na loja porque era do Ipiranga. E outro que do Ipiranga não comprava na loja de Itapajé. Digo, uma gente, santa ignorância, o que tem que ver? É que nem a política, né? Política passa, arruma inimizade e tal, e os amigos ficam. Quem tem um amigo hoje tem um patrimônio, né? Sim. Então, assim, não era um alívio. Tinha um cara daqui, doente de Itapajé, mas muito educado, o marido da dona Ede, o tal de Tentação. Ele ia assistir o jogo e os guris de Ipiranga se destacassem, ele entrava em campo, abraçava e parabenizava eles. Esse Vaide, eu nunca me esqueço que na goleira de baixo, ele foi lá e abraçou ele, disse, se tu precisar de alguma coisa, eu te ajudo. Né? E depois ele falou para mim também, né? Mas jogava muita bola esse guri. E era ali das populares ali, né? Então, essa rivalidade, até certo ponto é bom, mas... não sei até, né? Tem que saber lidar com ela, né? Eu não vou dizer, o Márcio é meu adversário político, é meu inimigo. Não, sim. Vamos respeitar a ideia dele, vamos ter um confronto de ideias, mas não pessoal, como está tendo, né?
Eu acho isso uma santa ignorância. Deus o livre. Viu, professor? Existia antigamente também existe ainda hoje, né? Os jirgues, enfim, né? Tu tem algumas passagens interessantes, assim, porque o Roncalli, eu falo do Roncalli também, né? Porque é onde o senhor lecionou muito e eu acho que é por se tratar de escola estadual mesmo, né? Então a auxiliadora não participava, né? Tu lembra mais ou menos assim, quantas modalidades tu treinava? Se tinha algumas pessoas assim que... vamos sair um pouquinho do futebol nesse momento, nós vamos voltar para o futebol, né? Mas que eu lembro que lá no Roncalli mesmo tinha um campo enorme lá de várias modalidades, desde o handebol, vôlei, enfim. Tu lembra de algumas passagens interessantes aí? Olha, sem puxa-saquismo, porque eu não preciso disso e vocês muito menos. Mas estou diante de um dos atletas mais habilidosos que teve em todos os esportes. Não, professor, não. Eu não sei como é. As gurias do handebol, eu dizia, gurias, vocês têm que fazer educação física. Eu quero ver vocês dentro de uma quadra. Olha, nós tínhamos um time de handebol. A Silvana Espancado, a Eldice Risati, a Vera Zanella, a Vera Busato. Eu não lembro de todas, assim, nós ficamos vice-campeão, perdemos para Novo Hamburgo, em Palmeira. Aquelas gurias choravam copiosamente e nós treinávamos no domingo de tarde. Tinha uma rivalidade em Palmeiras, uma vez nós saímos de dentro da Kombi do Cador e os caras batendo com um galho de eucalipto em cima da Kombi. A rivalidade é muito grande, né? E tem umas passagens muito bonitas também. Da escolinha em si e do próprio Roncalli, como é que eu vou te dizer? Não saiu grandes atletas. Que eu me lembro que jogou no Grêmio o Sandro Escapim, começou como goleiro, e não sei, outros que jogaram... O Marçal, o Marçal, Vitor, como é que é, o Evandro Bossoni, eles não chegaram, porque na minha época eram os... Eu já acho que jogaram Um jogou no Inter e outro no Grêmio, mas eu acho que no juvenil daí, né? Mas o Sandro, sim, o Sandro era um fenômeno, né, na época. Quer dizer, mais ou menos, eu não achava o Sandro assim... Tinha amor pelo esporte, não tinha, era a diversão que tinha, né? Eu cansei de fechar a rua ali, marcar com cala e fazer futsal, um Grenal, e assim, tem coisas que marcam, né? Não adianta e pronto. O Colégio Agrícola para mim, bom, eu trabalhei 12 anos a mais do prazo da aposentadoria. Eu podia ter me aposentado 12 anos atrás. E não sei se eu devia dizer ou não, quando eu me aposentei eu entrei em depressão. Porque eu não me imaginava fora da escola. Nunca. Eu fiz cirurgia nas férias. Com os colegas diziam, mas tu é bobo, tu é besta. Eu digo, não sou não, deixa eu quieto. O Colégio Agrícola, ele é um colégio literalmente diferente de todas as outras escolas. Ele pode ser igual? Pode. Pode ser melhor? Pode. Pode ser pior? Pode. Só que ele é diferente. O aluno está lá, mora lá há 3 anos, e o pai está em Constantina, o pai está em Santa Catarina, no Paraná, nós tínhamos gente de Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, e tu passa a ser professor deles porque é a tua profissão. Pai deles, porque o pai está longe. E muitas vezes o único pai deles. Porque se um casal soubesse o quanto um adolescente sofre com a separação deles, que o casal se separa, os filhos não se separam. Eles acham que se aturariam. Tu sabe que eu treinava o time no sábado de tarde para não tirar ninguém do setor, né? Daí eu saía do ginásio, tu encontrava um aqui, outro ali, triste, acabrunhado, assim, ou um jovem com 17, 18 anos, sem um pilo no bolso, né? E daí você não vai embora. Não vou, professor. Por quê? Porque meu padrasto não pode me ver. Minha madrasta não gosta de mim. Uma vez eu vim de lá, no meu fusquetinha verde, aquele, em 9. O famoso Botei dormir tudo na garagem, assim, sabe? Aqui tinha o Valdir Flores e mais 3 que tinham perdido o internato, moravam aqui no porão dos Camargo ali.
aqueles guris passavam fome. E daí ele pintou. Eu ajudei, comprei o jaleco, bota de borracha e uniforme que precisava para a escola. E ele, quando se formou, ele digo, o que eu lhe devo, professor? Digo, tu me deve uma coisa. Vem, fica lá em casa e escreve aqui no ginásio essas frases que eu vou te dar. Aí o Diarão disse sim. No esporte como na vida, ordem para ver progresso. Da derrota de hoje, o impulso para a vitória de amanhã. A saúde é a maior riqueza do homem. Álcool, fumo e droga não combinam com esporte. Um por todos e todos por um, porque o perfil, uma característica do aluno do colégio é assim, são os dois alunos, não se olham lá dentro, não se dão, mas sair de lá de dentro e mexer contigo, aquele que não se dava briga contigo, a teu favor. Então é uma característica da escola, né? E assim, teve alunos assim que marcaram muito, muito, muito. Teve uma menina que ela entrou na escola fazia acho que um mês que estava na escola e faleceu o pai dela, aqui de oeste de Santa Catarina. E daí eu não tinha lá tanta intimidade com eles, né? Daí eu convidei 2 gurias da colega dela e um guri e fomos ao velório. E daí, quando terminou o sepultamento lá, a mãe dela disse assim, tu não vai voltar agora para a escola, porque a mãe tem dívida, ela tinha 7 vacas de leite. A mãe tem dívida e tem que pagar aquilo lá e tal. E daí eu disse para ela, digo, não, isso não é desculpa. Ela vai ficar em casa uma semana para lhe dar uma força aí e tal. Depois, se ela não puder ir, nós viemos buscar. Esses colegas aí vêm junto, nós viemos buscar ela. E ela vai se formar e não vai gastar 1 centavo. Aí ela ficou 4 dias em casa. Daí ela me ligou, daí nós fomos buscar ela. Aí a Jamília deu o lençol, o travesseiro, enfim, o que ela precisava. E quando ela foi estagiar, ela quis que eu fizesse parte da banca de estágio. Daí eu disse, não, eu não, da área de educação física, mas que eu vou entender em suinocultura, bovinocultura e tal. Diz, não, mas eu quero porque você me ajudou muito. E daí, no dia da formatura no ginásio, ela pegou o diploma dela e veio, antes de falar, veio e me abraçou. Eu e a Marlene. E se ajoelhou na nossa frente e a mãe dela, viúva, do lado, assim. Esse diploma eu só consegui por causa de você, sabe? Então tem fatos marcantes, assim, na vida. Tem coisas que eu não conto da escola. Não conto mesmo. Porque a pessoa, na minha maneira de ver, a pessoa que diz, eu faria tudo de novo, é mentiroso, é orgulhoso. Porque alguma vez a gente erra. Tu erra, outro erra e tal, né? O importante é você reconhecer teu erro e ver quanto passo vai dar para frente, não para trás, né? Então, assim, às vezes um aluno lá, sem um pila no bolso lá, mas o galinheiro cheio de galinha. Vai um pouco, né? Sim. Professor, e aonde entra a escolinha de futebol no meio disso tudo aí? Como é que entra a escolinha de futebol do Ipiranga? Como é que... A escolinha de futebol... Porque eu quero... Nós vamos evoluir nas excursões, enfim, é isso aí que... E tinha gente que jogava muito aí mesmo? Não? A escolinha surgiu da seguinte maneira. Quando eu era acadêmico, o Venâncio, que ele era meio, assim, meio briguento, mas depois do seu Ed foi o cara que mais ajudou o Ipiranga. Sem dúvida. O seu Ed primeiro, ele segundo. Olha, passaram diversos presidentes lá. Eu só não me dou com um. Não me dou mesmo. Que é uma pessoa maldosa, muito maldosa. Foi presidente várias vezes. Aí ele diz assim, vamos fazer um campeonato dentro de leite? Digo, vamos fazer. Aí eu larguei a ideia no Roncalli, na auxiliadora, foi indo e tal. E o Douglas Busato diz, o Mini Mercado Rosana vai escrever um time. O Tony Trevisan, o Fabinho, o Tony é um baita cara também, diz, eu
patrocina um terno de camisa e com o nome do time Cerealista Trevisan. O pai do Ângelo Ossani, o Nelson Ossani, Madeiras Planalto. O seu Ed foi o primeiro. Não, eu pago um terno de camiseta com Brahma. E saiu 5 equipes. E quando era jogo no domingo de manhã, mas às vezes dava 200 pessoas assistindo. Os pais, o pai do Irone Cantoli ali, do Pasquetti, estava sempre lá. E daí o Venâncio disse assim, por que tu não monta uma escolinha? Digo, mas olha, meu horário é manhã e tarde na Auxiliadora e tal. E na época eu não sei quem é que era diretor, não lembro mais. Aí ele me ajeitou o horário, me deixou 3 tardes livres por semana. Daí eu montei aquela escola. Não fiz grandes atletas, mas fiz grandes homens assim, sabe, que ajudaram a sociedade a crescer em outras situações, um presidente do CPM, um vereador honesto, alguém que gosta de esporte, assim. Foi muito bom, bom mesmo. O senhor acredita que o esporte coletivo, ele auxilia muito na formação do caráter das pessoas? Com certeza, mas olha, eu não tenho como provar cientificamente assim, mas dentro do campo tu aprende a respeitar, tu aprende a perder, nem sempre na vida tu vai ganhar. Tá? Eu confesso sinceramente que eu às vezes sentia pena da equipe que perdia para a escolinha, que saíam cabisbaixo, machucado, né? Nós lutamos, mas é aquela frase, né? É preferível a lágrima de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado. Vocês lutaram, vocês tentaram, que não deu, paciência, vamos para outra, né? Mas assim, tu aprende a respeitar juiz, adversário. Claro que tem gente que são coléricos, né? É juiz, chuta o adversário, pinta. O esporte não. Eu chegava nas excursões assim com o Ipiranga, desce, professor, pode ser, fulano de tal, não desce, hein? Não desce, fica aí. Então, para quê? Passou, o futebol passou, quem é que ganhou alguma coisa? Foi só uma formação, tu aprende a respeitar o colega. Numa excursão que nós fomos a Buenos Aires, eu nunca vou me esquecer de um fato que o professor Walter Pereira, uma pessoa fabulosa, também trabalhei 5 anos com ele, Deus o livre. E aí, lá na província de Buenos Aires, nós resolvemos fazer um almoço coletivo. Todo mundo botava na mesa, e se eu entendesse que eu devia comer o que tu levou, comia, tu comia o meu. E um guri daqui, cujo pai é rico, pegou o lanche dele e foi num canto da mesa lá. O professor Walter foi lá, educadamente, né? Eu fui junto, ninguém viu, ninguém sabe nada. Disse, por que tu está aqui? Não, porque o pai disse que não era para mim dividir com ninguém, porque eu ia precisar lá. E o Walter diz assim, dá licença, pegou a bandeja dele, levou para os outros, e todo mundo comeu. Depois que esse cara casou, um dia, ele me disse assim, que lição de vida, como eu aprendi aquilo lá, valeu o tempo todo. Né? Quem não serve para servir, não serve para viver. Né? Tu encontrar hoje alguém que queira caminhar, não na tua frente nem atrás, do teu lado, na hora boa, no momento bom, difícil, é difícil. Uhum. Então, eu acho que é uma composição. E aqui na época tinha muito esporte, olha, tinha Juventude e Iraí, 2 times, Cruzeiro, Independente, Seberi, 2, Ipiranga, Itapajé e Industrial lá, né? Depois ficou Cerça. Portela tinha time, Coronel Vista Alegre, Bicaco, Taquarussu, Vista Alegre aqui. Deus o livre. Um jogador assim que marcou muito, muito também dentro do Ipiranga, a mim, foi o finado Neuro Piaia. Uhum. Ele tinha uma humildade. Uma vez em Parambi, um alemão entrou, deu um corte assim na canela dele, assim, o doutor Glênio deu 7 pontos.
E aí o seu Ed disse assim, professor, aquece um outro aí que eu vou ter que substituir o Neuro. E eu olhei o Neuro assim, estava chorando. Digo, o que foi, Neuro? Eu quero voltar. E voltou, jogou, estourou todos os pontos. Eu me lembro como hoje o doutor Glênio com a pinça, um algodão assim, costurou-lhe de novo e ele jogou o tempo todo. Os alemães de Panambi, os alemães lá temiam o pastor e o Neuro Piaia que nem o diabo da cruz. O pastor, cunhado Zacarias, eu morava no chateau ali perto da Clínica São Domingos, e ele entrou de férias do Banco do Brasil e ele diz assim, vou lá, eu quero que tu me faça um programa, eu te pago, quero me preparar das 11 ao meio-dia. Mas um sol de desmanchar. Tá, daí eu elaborei um programa lá para ele, e na época era o teste de Cooper, né? 12 minutos. Tu fizesse em tantos metros em 12 minutos, tu era classificado regular, bom ou ótimo, né? O animal me deu 27 voltas ao redor do campo. Ele não suava, sabe? Meu Deus do céu. Tu sabe, professor, que ela estava... Desculpa te chamar de professor, né? Sempre te chamei de professor, né? Sempre professor, né? Professor Ricardo. Estava comentando enfim, com os guris, né? Do nosso time de escolinha e tal, né? E o que nos chama muita atenção... Eu fui conhecer elevador com 10, 12 anos, numa excursão da escolinha do Ipiranga, né? Inclusive, eu e o Giovanni, a gente sempre brinca com isso, que a gente ficou na mesma casa lá, né? Que eram os intercâmbios aqueles, né? E a gente foi conhecer, então, os zoológicos, os bichos e tal. Qual é a experiência que você pode dizer pra gente, assim? Porque as excursões da escolinha não foram só na minha época, né? Eu acho que as excursões da escolinha iniciou lá em 70 e lá vai fogo, eu acho, 73, né? Né? O que tu diria, assim, que esses intercâmbios proporcionar na vida das pessoas? Qual a tua visão sobre isso? Eu tenho um pecado que eu não me perdoo. Eu não me perdoo. Se eu tivesse feito um relatório de cada excursão, de cada viagem, com o resultado dos jogos, eu te escrevia 2 livros hoje. Que eu devo ter feito, quero exagerar, mas umas 200 excursões entre Auxiliadora, Roncalli, Escolinha de Ipiranga, Colégio Agrícola, sabe? E a excursão é assim. Tu sair daqui, diz, vamos lá no Ipoçu. Mas vamos fazer o que lá? Tu vai lá, tu vai aprender alguma coisa diferente. Não é igual aqui, lá é outro lugar. Alguma coisa tu vai aprender. E eu não fiz relatório nenhum, assim, sabe? Tem um monte de gente que a gente esquece, né? Mas dava gosto ver, olha, muito melhor ver o Ipiranga jogar na época do que o União hoje. Era o pai de vocês, o Cole, tinha o Cabelinho, o Valnei, o Chiquinho Franciscato, o Juarez, o Carlinhos Zunin. O Carlinhos Zunin não vai nascer outro jogador igual a ele, tanto de campo como de salão. E uma ocasião, um sábado de noite, o Juvenil de Ipiranga jogava em Palmitim, e você jogava. E daí eu disse assim para a Preta, eu digo, Preta, o Márcio vai jogar hoje lá, vamos assistir? Tá de brincadeira. Saímos e passamos na frente do Mariotti, ali deu uma buzinada, o Mariotti saiu de roupão assim, né? Digo, Mariotti, vamos assistir o Ipiranga jogar, o Juvenil vai jogar lá em Palmitinho. E a dona Vilma estava na janela assim, a Marleninha, vai. Ali a pouco você... Mas ele tinha uma habilidade, entrasse bobeando, levava, né? Verdade. Tu estava deixando encabulado aqui, né? Porque quem olha e diz, né, esse rostinho bonito, assim, gordinho. Minha boca aqui, expressa o que a minha alma sente, por Deus do céu, verdade. E tem um monte de jogadores que a gente não lembra mais, né? Aquele time do Ipiranga da Lanora, o Ivan, o Gordo, o Heitor, o Gordo, meu Deus. Nessa época que eu ia te perguntar, existia aquela rivalidade no futsal ali também, a Pumas Cops,
a Soesba. Meu Deutsch. Eu acho que você era de um desses, né? Tu recorda de algum deles? Qual que era? Eu acho que você era de um desses times, era treinador ou preparador de um desses times. Aquele time que o Ivanzinho atacava, acho que era Pumas. Era Pumas Copos, com o Deutsch daí, o Vuvi, o Negrão Graci, o Elto, irmão do Chicão lá. É Chicão, não Elto, Chicão. Tinha um time no Roncalli que eu até hoje não esqueci. O goleiro era o irmão do Graxinha, aquele que trabalhava no Banco do Brasil, o Sadi Getelina, o João Horácio Paz de Castro, e tinha, que chamava o Vúvia, e tinha um outro guri, mas Deus o livre, jogavam muita bola, e te marca assim, sabe? Sim. Então, professor, mas nesse período aí de escolinha, vocês fizeram um trabalho social bem grande aqui na cidade. Tu acredita que muitos dos atletas que participaram acabaram viajando para fora do Brasil, basicamente nessas excursões que vocês fizeram? Fora do Brasil, que eu digo, tu fala, né? A Argentina, eu acho que vocês foram algumas vezes, né? O esporte em si, da escolinha, num cômputo geral, ele não fez grandes atletas, mas fez grandes homens. Dos guri que passaram pelas nossas mãos lá no Ipiranga, eu só lembro de um dele, que foi preso. A mãe dele trabalhava no posto de saúde, era uma senhora preta assim, e o Dirceuzinho, Porto Alegre. Mas jogava muito. No Craquito, em Cruz Alta, os professores queriam levar que ele ficasse lá. E andou se envolvendo aqui e ali e tal. Depois, quando eu fui visitar um amigo no presídio, ele estava lá. Tinha as duas guriazinhas, coisa mais linda do mundo, rocinho redondinho, pequenininho, cabelo encaracolado, assim. A Jamile queria levar uma para casa. E o resto, assim, tu vê um pedreiro bom, olha, o Jorge Alain, doutor. Ontem eu vinha saindo do auxiliador com o Davi, né, que ele se cortou, tomou uns pontos na perna, encontrei o Igor Sérgio, né, e aí o Igor diz assim, esse guri está prometendo? Digo, muito. Deus o livre, eu estava chorando porque tem um torneio em Caiçara e ele não pode ir, porque está machucado. E daí ele disse assim, teu pai foi meu treinador, teu avô foi meu treinador. E eu não dei nada como jogador. Daí eu disse assim, tu não foi um grande jogador, foi um jogador grande, né? O Rui Barbosa, uma ocasião, num gabinete odontológico, ele entrou e era um inteligentíssimo, foi colocar chapéu num cabide e não alcançou, deu um pulinho e não alcançou, né? E os que estavam ali começaram a rir, né? E ele olhou para eles, esse cabide foi colocado para homens grandes e não para grandes homens, né? Então, o esporte colaborou, sim, eu acho. E aquele almoço integral, né? Na abertura, torneio de abertura, todo mundo, tu chegava numa firma assim, eles colaboravam, tu dava almoço, unia, o pai, a mãe, aquelas mães com vergonha às vezes de chegar, né? Mas sim, eu acho assim que eu, sinceramente, vejo com muita tristeza. Eu vou na sauna do Ipiranga, eu entro direto na sauna, não olho para o campo, porque ali tem histórias, meu Deus do céu. Mas cada coisa no seu tempo, né? Tudo passa, né? Uhum. E o Ipiranga era assim, um clube do povo. O Itapajé, nada contra ninguém, né? Mas tinha o Águia, o Tristão, Santa Maria, o Loredi, o Balau, o Nego Horizonte, todo jogador vinha de Santa Maria, daquele ali, e vinha com o ônibus da Erechim, do Butiaco, descia aqueles jogadores, tudo de abrigo, né? Dali a pouco vinha o seu Ed com a caminhonetinha da Brahma, com os jogadores em cima, né? Então foi lá que eu optei pelo Ipiranga e pronto. Não me arrependo. Isso sim, eu não me arrependo um segundo. Tu sabe que o Wilson Ferigolo esteve aqui conversando com nós há 2 semanas, e aí ele comentou que quando começaram o Ipiranga, então eles pegavam o tratorzinho e iam lá plantar todo o gramado, né?
Então a gente acha assim que o clube, o Ipiranga, tem uma história muito grande no esporte. Mas eu lhe fiz a pergunta justamente por saber que várias pessoas trabalharam pela comunidade. Então o esporte era algo que unia por um gosto, por um esporte. Mas através disso foi feito várias pessoas que hoje estão à frente de várias instituições da cidade. Um grande cara, colaborador, esse Wilson, Deus o livre. Tu sabe que uma ocasião, mas que coisa, né? O seu Ed tinha um jogo e o seu Ed era treinador, né? E não sei o que aconteceu. Com o juvenil do Internacional em Porto Alegre. Que no campeonato nós empatamos, que tinha um juvenil do Ipiranga, que Deus que me perdoe. O Alvino no gol, o Chumbo, o Luiz Fernando Barazuti, o Tadeu. Nós empatamos aqui, jogava o Valderez, o Tia Joana, com o Grêmio 0-0, e olha, damos bola na travessão, tudo, né? Então era assim, como é que eu vou te dizer? Era um sentimento dentro do cara, né? E hoje morreu, eu acho que morreu tudo. As competições, os jergues, os jogos escolares, meu Deus do céu, era ginásio cheio, né? Eu, do sábado passado, sexta, assisti a abertura do jergues em Sarandi, tinha 20 e poucas delegacias, né? Desde o litoral até a fronteira lá, eu estava olhando assim, durante o hino nacional, um coçava o cabelo, outro arrumava a camiseta, outro conversava, outro marcava chiclete, né? E não, era um momento assim de respeito, era um civismo, né? Eu acho que o esporte, o hino nacional dos jogadores dentro do campo é uma piada. Olhem quantos cantam e quantos estão em posição de sentido. Olhem, eu não sei como é que deixam isso. Você sabe que várias vezes, na minha dissertação de mestrado, eu queria provar que o Brasil não é o país do futebol. E não encontrei orientador. Ninguém quis me orientar. Aí eu te pergunto assim, na Europa, os campos passam cobertos de gelo 3, 4 meses por ano. Nós jogamos com eles, ganhamos de 1-0, 1-1, perdemos. Tá? Daqui até Vista Alegre, tu vai encontrar 7, 8 campos de futebol. Se é o país do futebol, os fundamentos são mal trabalhados. Porque como é que não sai jogador? O futebol, o esporte, o vôlei, o handebol, a grosso modo, é que nem construir uma casa. Tu tem que ter os tijolos, cimento, areia, prego, brasilite. Tu tem que trabalhar esses fundamentos e quando eles dominar esses fundamentos, tu montar o futebol. Como é que tu vai botar no voleibol, um guri jogar vôlei se ele não sabe dar uma manchete? Se ele não sabe se posicionar, nada. Então, assim, eu vejo jogadores profissionais que não sabem dominar uma bola. Pelo amor de Deus, né? E assim, eu financeiramente também sou realizado. Eu não tenho lá grandes coisas, mas consegui dar o que eu queria para os meus filhos. E o dia que a Jamile disse que ia fazer vestibular de educação física, eu chorei copiosamente. E esses dias, depois de 12, 13 anos, eu vou passar aqui para vocês olharem, a Federação Internacional me deu um certificado e uma medalha de reconhecimento do meu trabalho aqui na região, né? Então isso para mim não tem dinheiro que paga. Federação, né? Internacional de Educação Física, Delegacia do Rio Grande do Sul. Aqui. Azar, professor Ricardo, hein? Essa aí o Davi pegou e botou no quarto dele e disse, essa aqui é minha, essa é minha. É minha. Então, assim... É um reconhecimento por todo o trabalho que também foi desenvolvido, né? Eu acho assim que, claro, tem alunos, eu tenho alunos que passaram pela escolinha, que se ele vem nesse passeio aqui, eu estou aqui, ele vai para o outro lado, parece que eu vou pedir dinheiro emprestado, né? Mas isso sempre tu vai ter, né?
tem os que reconhecem e tudo assim. O professor, esse aqui foi um dos títulos, né? Mas ou o diploma ou o título, né? Teve muitos títulos na carreira como profissional, não? Ah, tive uns. O Colégio Agrícola, nós tínhamos um time que ficamos campeão em 8 intercolegiais. Rodeio, Pinhal, Cerro Grande, Novo Tiradentes. Eu escondia os guri dentro do ônibus e eles ficavam lá, daí eu ia escrever, e os outros escolas, o tio Agrícola não veio, que o time é bom, não veio. Era porque assim, na aula de educação física, eu sempre, graças a Deus, em sua infinita bondade, me deu esse... Eu nunca chamei a atenção de aluno na frente da turma, nunca. Na minha sala, eu cansei de detonar, eu e ele. Então, assim, na aula de educação física, eu me preocupava com os que mais tinham dificuldade, mas o time da escola era a seleção. Tinha 252 alunos. Daí, se eu entendesse que aquele não rodava, não marcava, não fazia o que eu queria, tu vai ficar aí no banco, eu vou convocar outro cara. Mas era assim, e eram uns guris que se organizavam, levavam linguicinha que a escola tinha, pão, a churrasqueira, tinha a equipe tudo organizadinha, assim, sabe? Tu lembra desse time aí? Tu lembra do nome deles? Tu lembra do time esse? Um time aqui, uma ocasião, deu um triangular aqui, no Itapajé, Uri, Canhelas e Colégio Agrícola. E nós íamos em 92 no ônibus daquele velho. Digo, senta um no colo do outro aí. Todo mundo está de sorva de lata. E quando entramos no Itapajé, a torcida mais lotada, o Canhelas largou os alunos, estava cheio. E colono. Sim. E aqueles guris se doparam moralmente. Meu Deus do céu. Isso foi para o sorteio, jogou Uri e Canhelas. Canhelas ganhou. Daí jogamos nós e Uri, nós ganhamos o jogo. Aí queriam fazer logo o jogo, em seguida eu digo, não, dá uns 10 ou 15 minutos aí. O time era o Stefanello de Pinhal, o Marquinhos Sananduva de Sananduva, Marcos Terra, o Douglas Stein de Derrubadas, o Choca da Vila Faguense, o Márcio Manfio, e na frente era o Douglas César Lucas, era de lá de São Valério, era um distrito de Santo Augusto, hoje é município. O Choca é bom, né? Eles vão... o Choca era o apelido dele. Aí o Douglas César Lucas, ele tinha umas canetinhas, parecia um taco de snook. Ninguém tomava a bola dele. Parecia o Generoso Leite jogando esse Siberi. Era um inferno. Tu entrasse correndo, não te comia o rim. E aí saiu, e no Canhelas tinha 2 brigadianos que jogavam. Saiu o jogo lá, gol do Canhelas. E esse alemão de Derrubadas chegou e gritou com os colegas, disse, vocês têm medo de jogar, não sei o quê. Foi lá e disse, agora eu vou driblar 2 e vou dar um bico, vou arrancar o papo do goleiro. E ele entrou e ele era parrudo, assim, peitudo, parecia finado neuro, sabe? E ele deu uma puxada na bola e deu um bico que o goleiro não viu. Entrou assim, estufou. E quando estava no finzinho do jogo, esse Douglas César Lucas, que tinha os gambitos assim, bateu uma bola de cima do escanteio, 1 metro para frente, assim, a bola deu embaixo do travessão e caiu para dentro do gol. Meu Deus do céu, entrou aquela gurizada. Depois veio outros de carona, outros aqui pela Vila Faguense, é o Tredel. Colono, pegando uma taça bonita, assim, sabe? Isso é uma coisa que marcou também, né? Tem um guri de Goiânia, o goiano, ele era ruim em todos os esportes, todos. Tu jogasse a bola para ele, ele não tinha coordenação motora. Ele fechava as mãos, a bola chegava, ou depois que ela passou, sabe? Matava sempre dentro da quadra.
sempre. Ele recolhia a rede, recolhia as bolas e tal, e coisa. E ele, no fim da aula, eu dizia, Goiano, como tu está melhorando, Goiano? Credo, tu acha, professor? Mas Deus o livre, cara. E não evoluía, né? Mas ele recolhia o material e tudo, né? E daí, nós em outubro, sempre ia na... Depois eu briguei com os professores, lá não deu mais. Na Oktoberfest Itapiranga. Nós ia no Colégio Agrícola de Sede Capela, conhecia o colégio, almoçava lá, jogava de tarde, tomava banho, jantava, tomava lanche, e daí ia para o Oktoberfest. E daí eu botei o responsável para não tomarem no caminho o cara que mais bebia. Digo, tu não pode me trair, estou te dando confiança. E ele não deixou beber e não bebeu. E daí, uma noite quente, o chopp descia que era um guaraná gelado. E eu na arquibancada pude tomar só 2, e controlando eles, né? E daí nós saía de lá, ia para São João do Oeste. O diretor do ginásio lá deixava o portão aberto e nós só desencostava e botava os colchonetes. Os mais marotos eu botava a dormir no meio da quadra, os outros na outra área, as gurias nesse canto aqui, né? A única coisa que eu tinha que às vezes era sonâmbulo, né? Mas assim, e eu chegava lá nas águas, lá, eu pendurava um cartaz. Fulano, fogo, fulano. Espetar carne, fulano. Temperar, fulano. E esse goiano ficou na equipe de espetar carne. E ele pegou a costela e começou a espetar assim. E daí eu disse assim, Goiano, posso te ajudar? Pode, professor, pode. Eu digo, espeta só assim, depois você bota para o lado. E ele me olhou e disse assim, ainda bem, professor, porque eu perdi meu pai quando tinha 8 anos. E daí eu fui morar com o vô, e eu tinha 11 anos quando o vô faleceu. Ninguém me ensinou. Cara, ele me deu uma faquinha assim de presente. Tu pode chegar lá com 10 mil reais, eu não te vendo a faca, não te dou a faca. Eu uso ela todos os domingos. Daí, no dia da formatura, a mãe dele pequenininha, um sotaque bem puxado assim. Meu Deus, chorou, me agradeceu e tal. E ele me ligava. Na Páscoa, no meu aniversário, no Natal, ele me ligava. E um dia ela ligou, era umas 11h30 da noite. Disse, professor, tem uma notícia para lhe dar que não é muito boa. Digo, que foi, dona Adélia? Adélia é o nome dela. O Goiano está com leucemia. Cara do céu, me virei a noite toda. Não consegui dormir. E daí, uns dias ela me ligou que tinham conseguido fazer a transferência, transplante de medula em São Paulo. E fez, sabe? Eu liguei para ela e disse, olha, ele está na UTI, mas acho que vai se recuperar. Vai sim, nós estamos rezando aqui por ele e tal. Uma noite eu estou treinando time no ginásio do Agrícola e veio o guarda me avisar que ele tinha morrido. Meu Deus do céu. Então tem histórias assim, muito bonitas, muito marcantes, né? Hoje, se eu estou em casa sozinho, que agora está só eu e a Marlene em casa, eu sento de costas para o Colégio Agrícola. Deus o livre. Agora tem muita eu saudade. 2 alunos, eu não sei se eu vou. Eu tenho muita história, assim, uns guri humildes, que eram oriundos do meio rural, sabe? Eles não tinham técnica nenhuma, mas tinham uma boa vontade, assim, enorme, né? Eu jogava 3 vezes por semana futsal. Tinha um guri que tinha uma filmadora, um guri de Boa Vista do Buricá. Filmava nós, e daí nós assávamos um coelho, uma galinha. Um dia eles mataram 2 lagartos lá, eu comi carne de lagarto, nem sabia que era lagarto. E, que coisa, né? E eles filmavam e depois botavam, né? Quando conseguiam me driblar, era aquela vibração, né? E eu, quando conseguia dar um drible, opa! E de repente eu fiz a cirurgia e o médico me proibiu e disse, longe de futebol. Eu tenho uma camisa, deve estar por lá ainda, esses dias estavam tirando o pó com ela. Eu masquei a gola da camisa, assim, sabe?
de vontade de jogar. Deus, o livre, aqui nós tínhamos um time no Canhelas, o Walter, o finado Karate, a turma, né? Sim. Nunca mais nada. Viu, professor? E me conta, tu acompanhou o futsal daí na essência, né? Nós vamos chegar no futsal do Ipiranga, né? Mas tu acompanhou o time do Ipiranga em 99, quando o Itapajé ficou campeão, né? Na série bronze, subiu para a série prata. Como é que era nesta época ali? Como é que foi a montagem do time? Porque tu sempre esteve presente, né? Era duas épocas bem distintas, sabe? Quando o Ipiranga subiu para a série prata, que a decisão foi no Tesourinha, em Porto Alegre, por causa daquela banca de Palmeiras, Sim. aí se qualificou um pouco o time, né? Veio o Fio, que foi um grande jogador, maroto, mas grande jogador. O Fio, o Aloísio, o da Palmitinho, aquele... Cavalo Louco, o Cris? O Cris, ele era parrudo, forte, assim. Então foi dois momentos bem distintos, sabe? Era um nível a Série Prata. Depois, quando subiu para a Série Ouro, sim, daí tinha o Rabicó, o Etienne, o Adilson, veio aquele que foi o goleiro da Seleção Gaúcha, O Danilo. que foi campeão. Danilo. Não, antes do Danilo ainda veio. Depois veio o Danilo, sim. Mas isso se profissionalizou, né? Sim. Uma ocasião, jogando lá em Carlos Barbosa, nós fomos jantar e o Fininho sentou do meu lado assim, diz, o maior pivô que eu vi jogar, o Rabicó. E era mesmo, né? Meu Deus do céu, uma ocasião ele me apareceu ali em casa um domingo de manhã, bêbado. Esse relógio que era dele, ó, ele me deu. E o Rubenval largou ele para fora e só, pode pegar tuas coisas e ir embora e tal. E ele estava embaixo da arquibancada do Ipiranga lá, e chorando assim, sabe? Eu digo, o que foi, Rubicon? Professor, falei com o Rubenval para ficar aí, eu gostei muito daqui, eu queria ficar aqui. E daí eu falei para o Rubenval disse, vou ficar com ele por você, qualquer coisa que ele fizer aí, tu é responsável. Daí eu falei bastante tempo com ele assim, mas era uma alma, um próximo. Quando ele tinha uma promoção assim, que a Jamile e o Júnior estavam lá, ele se aproximava da Jamile. O apelido da Jamile é Tetê. Tetê, se alguém se passar contigo aí, tu me fala. Eu estou aí. Ele era uma pessoa muito querida. Assim, e o velho Aloísio, o que tu tem para me contar? Quem? Do Aloísio. O Aloísio. Porque aí tu conhece o Aloísio de muitos anos, né? Até eu quero fazer um recorte especial aqui do Aloísio. Porque eu vou mandar no grupo, né? Porque o velho incomoda, né? O Aloísio jogava muito também, era canhoto, né? E tinha uma raça, uma determinação, ele era meio estourado, né? Mas ele jogava bola. Eu me lembro de uma decisão que eles tiveram em Arvorezinha, o pai dele me contando. E foram lá e ficaram campeão, né? E depois do jogo foram para Festerê, né? E o pai dele não gosta. Vestiu as cuecas viradas. E no domingo de manhã ele chegou lá. Diz, onde é que vocês foram ontem? A mãe dele. Fomos jantar e tomar cerveja. Não, o teu pai está lá e ele está dormindo com as cuecas viradas. E eu acordei ele e ele me disse, onde é que você foi que está com as cuecas viradas? E ele me olhou e disse assim, desde quando que cueca condena um homem? o Fio, uma ocasião, indo para o treino do Ipiranga, nós íamos jogar com a bebê de Chapecó, um amistoso. Ele achou uma boneca de plástico, era Karine o nome dela, da boneca, estava escrito nas costas, e ele botou o nome invertido, N-Kark. Ia embalando aquela boneca, e o Albinho chacoalhava a cabeça. E ele fazia assim. Aí ele desabotoava a camisa, fazia que ia dar mamar. Chegou lá no Uruguai e atirou dentro da água, né? Então, chegamos lá em Chapecó. Antes de começar o jogo,
Um minuto de silêncio, todo mundo levantou, né? Daí eu perguntei para o preparador físico deles, morreu alguém do time aqui? Não, foi teu jogador que lá que pediu. Ele jogou fora um óculos meu, mas, homem do céu, uns R$400 naquela época. Nós paramos, voltando de Alegrete, não sei de onde lá. Ele trepou em cima de um abrigo de ônibus e eu tinha um travesseiro, botei os óculos dentro, né? E quando nós chegamos ali para urinar, ele lá de cima nos e atirou meu travesseiro em cima. E eu não vi, né? Ficou o travesseiro lá com os óculos. Mas e sobre treinamento também, professor? Como é que tu enxergava esses times aí? Então, série bronze, série prata e depois, como é que tu entendia do profissionalismo desses jogadores? Qual foi a virada de chave entre o amador para o profissional? Como é que tu enxergou isso? Na realidade, Márcio... Como é que era trabalhar com o Albinho também? Eu tinha um método antigo para treinar o time. Eu trabalhava em cima de uma fórmula FVR. Força, velocidade e resistência. O Ícaro Rodrigues era nosso professor no IPA. Ele foi demitido porque ele travou jogadores do Grêmio de um jeito que não andavam mais. O jogo, o treinamento do jogo tem que ser parecidíssimo com o jogo. Às vezes, hoje, o futsal... Um atleta profissional não aguenta mais que 7 minutos, porque ele não para, né? Ele tem que andar. Então, a velocidade é primordial. Às vezes ele tem que chegar antes para evitar um gol, ou tem que chegar antes para fazer um gol. E ele não passa, não tem aquela 3-1, o cara fixo lá, mete bola lá. Não tem. Ala esquerdo, ala direito, pivô. O time roda. Tem que saber jogar em todas as posições. Olha o profissional aí. Mas o senhor vê que a qualidade dos jogadores hoje tem melhorado ou hoje tem... Não. Eu acho que talvez não tenha piorado, mas melhorado não. Olha o Índio, o Fininho, o Etienne, aquele jogador do Carlos Barbosa, jogavam por música, a Ulbra. Manuel Tobias. Meu Deus, Manuel Tobias caminhava em cima da bola. Né? Teve um jogador que lançou um tênis também. Como é que era o nome daquele jogador de futsal? Meu Deus do céu, ele fazia miséria com a bola. Tirar dele era só com falta. Por causa que eu até esses dias, né, Márcio? O Márcio foi jogador, igual a gente acompanhou e foi assistir o Guarani. A forma de jogo hoje é diferente, né? Totalmente. Então, antes me parecia que o futsal de 2000, claro, mudou o tempo, né? Mas faziam triangulações e chegava até o gol. E hoje fica correndo e... giro, né? Padrão redondo. Não tem... E outra coisa, assim, o futsal, ele... evoluiu muito. O que tem que acontecer com o futebol de campo? Futebol de campo, se não mudarem, tá nojento de assistir. O lateral demora 3 minutos para cobrar um lateral. O cara cai no chão, mata tempo. Tem que cronometrar o tempo do futsal. O futsal, uma vez, eu não sei se tu chegou a pegar essa época, valia gol só fora da área. Né? Olha o que evoluiu. O voleibol. O voleibol só fazia ponto quem era dono do saque. Às vezes uma partida de futebol na televisão em horário nobre dava 2 horas. Quem é que ia patrocinar isso? Hoje é eminentemente técnico. Tu errou é ponto, errou e pronto. E a lei de impedimento, por exemplo, eu até hoje não consigo entender por que existe a lei de impedimento. Também não consigo compreender. Outra coisa que eu não consigo entender, que é um coronelismo desgraçado, perdão da palavra, o futsal não ser um esporte olímpico. Tem cabimento, tem esgrima, tem tiro, não sei o quê, e não tem futsal.
É uma coisa que... Viu, professor, tu comentou alguma coisa de tipo de não poder fazer o gol dentro da área. Você recorda que nós fomos para a Argentina, em Buenos Aires, e aí era para ter o futebol de campo lá e choveu naquele dia, e aí a gente foi jogar futsal. E aí o goleiro podia sair da área, né? Foi o primeiro... Aí tiveram que os professores sentar e dizer, não, vamos fazer o seguinte, então o goleiro sai, mas a regra deles era diferente lá atrás, né? A escola de futebol do mundo, com toda a arrogância que eles têm, dentro do campo, porque fora do campo os argentinos são gente muito boa mesmo. Olha, aquelas 2 excursões em Buenos Aires, em Mendoza. Né? Aqui nas praias, não, são uns loucos, atiram milho para tudo que é lado, né? Mas dentro eles têm... Olha esse time da Argentina, tu arrancar uma perna do jogador, sai chutando com a outra. Sim. Eu sempre cito como exemplo, o Junico parou lá em Mendoza, na casa de um gurizinho que jogava no time, que o dono era dono de uma fruteira. Tinha que atravessar Godoy Cruz, Maipú, para chegar onde ele estava, sabe? E aí foi jogando, e nós classificamos, e eles também. E deu no sorteio o encontro. E o Júnior jogava de meia esquerda e o gurizinho deles de meia direita. E num campo de terra, a primeira bola que veio, ele levantou o Júnior, mas olha, caiu assim tudo, cheio de poeira, né? E aí o Júnior me olhou e digo, sem bola não, mas com bola não arrepia. Mas se caçaram o tempo todo. E nós ganhamos deles nos pênaltis. E daí, quando terminou o jogo, era um pouco frio, a mulher que ele parava correu para dentro do campo com cobertor, enliou ele assim, correu para dentro do auto, levou para casa, tomou banho, e disse que ia chegar atrasado na janta. Levaram ele em São Isidro, deram uma chuteira da Adidas, uma meia da seleção argentina, uma camiseta, um calção e tudo. Aquela mulher chorava, sabe, mas dentro do campo, nós jogamos uma partida em Concepción, no lado de uma usina de açúcar, a 1h da madrugada, e uma velhinha pendurada na tela assim, acho que devia ter uns 90 anos, cara, nem com ferro elétrico tirava as rugas. Vamos, Tico, vamos, ticos, vamos, Tico. Mas Deus, né? Um torcedor da Argentina torce para 5 brasileiros. Ô, professor, me diz uma coisa, com toda essa história vivida aí, com títulos e tal, esteve presente naquela briga também em Seberi lá, né? Como é que foi aquela briga do Ipiranga em Seberi, com o técnico, confusão toda, né? Porque tinha o Miguelzinho também de Palmeiras que incomodava aqui também, né? O Miguelzinho agitava muito, ele meio que menosprezou o Ipiranga. E eu acho que aquela vez a bronca foi com o Marcos Colete, que mais fechou o pau. Oh, meu Deus do céu, olha, tem cada história que não dá para acreditar. Uma vez nós fomos jogar o Juvenil do Ipiranga com o Grêmio Esportivo Amaral. Na entrada da cidade já levamos laranja podre, ovo, no vidro do ônibus do Hélio Ponce, que tinha um micro-ônibus. E ganhamos o jogo 1-0. Gol do Jair Esteven. Lembra do Jair Esteven? Sim. Cara do céu. Terminou o jogo, o Tadeu vai e dá um tapa de mão aberta cima na nossa frente, no ponteiro direito deles, mas deu um estouro. Tadeu trombeta? Fechou. Fechou o tempo, meu Deus do céu, era loucura. E eu peguei a sacola da massagem e corri para dentro do ônibus. Eu não provoquei briga, se virem, né? Tá, e entrei no ônibus assim, atrás de mim vem o Wilson. Tinha uma perna só e a calça abanando assim, né? E o cara pronto para dar nele, ele disse, como? Vai bater em mim, não vê que eu sou aleijado? Levantou a perna assim, né? E o cara desistiu, virou de costas e ele tinha uma muleta grande, debulhou no lombo do cara assim, mas uma paulada, e aí ele, me ajuda a segurar a porta, Ricardo, me ajuda, tu tem que apanhar, vai para fora. Mas, homem,
lá em Bagé, no Pedra Moura, nós ganhando de 1-0, gol do Tonico, um de Vicente Dutra, mas jogava muita bola. E não entrar em campo, entrou o Darvinho, roda baixa, né? O Wilson com a muleta. E o Glênio e o Pedrotti, não sei como é que foi junto, ele corria e não saía do lugar, sabe? E aí, um torcedor gritou, aí, time dos aleijados. E o Darvinho, bem homem, né? Saiu de lá. E foi na tela, essa aleijada é tua mãe. Deus, o livre, veio Brita, veio Pedra, tal de uma Darvinho, mas o que é isso, Darvinho? Para que ir lá? Deixa ele. Mas ele me ofendeu. Quem que era a equipe que vocês trabalhavam ali? O senhor comentou do Darvin, do Wilson, daí o professor Walter. Daí... O Wilson, coitado, é uma rica pessoa e tudo mais. Uma ocasião o Júnior jogava na Ponte Preta e ele era treinador. E foram jogar aqui no Cerça, né? E ele escalou 12, né? E daí o Júnior disse assim, Wilson, acho que você se enganou, tem 12. Te escalou 12. E ele olhou e disse, vocês que são amigos, escolhem um para sair. Daí convocaram ele e o Júnior para ir dar uma entrevista na rádio, né? E o Nelson, os pessoal que fazia o programa, como é que você vai jogar contra a decisão contra quem é que era? Eu não sei quem é, não me lembro mais. Ele fazia, o meu time vai jogar sim, meu time... Mas ele leva a camiseta, querido, né? É esforçadíssimo, né? E eu acho que ele tem vários títulos também, mesmo com essa... Ele tem vários títulos no e é um sentimento para ele também, né? Professor, como é que você enxerga a União Frederiquense e o Guarani? Como é que tu enxerga, não vou dizer a diferença, mas... Não tem espaço ainda para o professor dar uma corrida lá, brincar com a piazada ainda não? Eu acho assim, o União Frederiquense, com o trabalho que eles estão fazendo de base, não a curto prazo, mas 4, 5, 6 anos por aí eles vão ter. Tu tens acompanhado? Tem que formar jogador, não adianta, porque o jogador que vem de fora, mesmo que ele venha por lá 1.000, 2.000, sei lá, onera, não adianta, né? E o futebol sobrevive da classe média baixa. Você não vê um rico no estádio, eu nunca vi aqui na União, pelo menos. Né? E não ajudam também. Eles têm bons projetos, estão bem alicerçados, assim. Eu acredito que... mas você vai analisar bem, o Palmeiras das Missões não tem time. Carazinho, que é um Passo Fundo, que uma vez o título gaúcho só valia se passasse por Passo Fundo, né? Tinha o João Pontes, o Bibliano Pontes e o Dyson Pontes, o Bebeto, era um cano de time. E morreu tudo, então o futebol é muito caro hoje. Eles têm um projeto, assim, tem um monte de firmas que patrocinam, que ajudam e tal, né? E o Guarani, certamente, eu acho que está, não sei, não como ofensa nem nada, mas eu acho que o Guarani, quem está encarando tudo mesmo, é Itapajé, né? Eu acho, porque o ginásio da Itapajé, o Guarani não tem torcida, né? Ela é um time lá da Boa Esperança, modesto e tal, os caras muito esforçados, mas eu acho assim que eles têm um nome do Guarani. Acho que por trás, o alicerce, a base, tudo, acho que é de Itapajé. Mas o senhor não tem acompanhado, não tem acompanhado o futsal deles? Tem acompanhado o futsal? Tem assistido jogos? Eu fui assistir 2 jogos. E me afastei mesmo porque eles têm aquela charanga e os aparelhos me arrebentam a cabeça, né? E no União, eu fui em 2 ou 3 jogos e prometi que não ia mais. Eu estava com o Davi do lado, assim, e ele torcendo, ele levantava, e sai um torcedor do lado, assim, vai lá e desata o juiz, mas encheu. Digo, cara, aqui tem uma criança aqui de 7 anos, ó, para com isso. Vai mudar, ele vai reverter a falta.
Mas é um ladrão, não sei o que. Então, eu não sei, me parece assim que ainda tem que se educar esportivamente, assim, sabe? Mas eu acho que é um time que agloba a região toda, né? Porque aqui, depois, a União tem quem? Tupi de Criciúmão, o mais perto, eu acho. Sim. Então, vem gente da região toda, né? Sim. Eu acho que tem que ter um time, né? E a representatividade que esse time tem, né? Quem é que? Frederico, Rádio Gaúcha, transmitindo o jogo, né? Os comentaristas, o Marcelo de Bona, esses caras, né? Então, eu acho que divulga muito, muito mesmo. Eu torço para irem bem mesmo. Ah, que bom. Na verdade, eu ouvindo o senhor comentar a essência do professor, né? Então, quando fala isso, não é a questão de uma crítica, mas sim de uma evolução das pessoas, né? Então, quando se fala de esporte, se fala em saúde, se fala em educação, se fala em outras coisas de civismo. Então, o esporte, ele está aí para isso, para servir, para que a gente possa ser pessoas melhores. E é isso na essência que tu está comentando, né? Outra coisa, assim, que eu penso que sei lá, é um patrimônio da propriedade, né? Porque um jogador de futebol, ele tem um período curto, né? Ele vai lá, tudo bem que às vezes a gente na frente da televisão também diz, mas meu Deus, esse cara não joga nada e tal, mas ele não erra porque quer, né? E o momento que ele erra, ele sente, psicologicamente, ele sente o peso do erro. E aí a torcida cai em cima, mais um colega, aí ele não vê mais nem a cor da bola, né? Sim. Ô professor, você nota a diferença da educação na tua época lá como escolinha, como educador, auxiliador, Roncalli, durante muitos anos, lá também no Colégio Agrícola para a Educação de hoje, como é que você enxerga isso? Como é que vão formar cidadãos ou como estão sendo formados esses cidadãos aí? Gostaria imensamente de dizer outra coisa, mas vou expressar o que eu penso. Tomara que eu esteja enganado. Mas a geração celular Coca-Cola, que eu chamo, uma coisa que eu acho que teve muita liberdade, não se sabe mais o que é valor. E o problema da sociedade hoje não é eu, não é tu, não é nada, é a família. Se a família vai mal, a escola vai mal. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Tudo é a base da sociedade. Você olha a libertinagem. Sabe que eu tinha alunas meninas, né? E tu vê a inversão de valores que houve. Eu dizia assim, olha, gurias, vocês têm que... Tinha uma lá em São João do Oeste que não sabia lavar louça, nunca tinha lavado e não queria lavar. E eu chamei as gurias e digo, ela vai lavar louça sozinha. Porque, tu olha bem, não existe mais romantismo. Tu arruma namorada hoje, amanhã estão juntos. Às vezes engravida. A criança não é um objeto que abre uma gaveta, bota lá e pega de noite. Tem que ter... Eu defendia uma matéria no currículo escolar da preparação do jovem para o matrimônio. É uma coisa difícil, muito difícil. Tu vem de uma família com uma religião, com um costume diferente, um nível econômico diferente, e outra família aqui está ali, tu tem que renunciar ao que é ruim aqui, o que é ruim aqui, formar uma terceira família. Aí as gurias dizem assim, eu não vou casar, professor. Eu vou fazer minha faculdade, vou comprar um apartamento, não sei o que lá, e vou comprar meu carro. Eu não vou comer na mesma mesa e dormir na mesma cama com um homem a vida inteira. O que é isso? É a dissolução da família. E tu sabe que ódio se dilui, se dissolve com perdão só e pronto. Digo, mas e quando você ficar velha? O meu pai criou 10 filhos e está no asilo.
Digo, mas e não vai ter alguém que te alcança um copo d'água, um remédio, alguma coisa? Eu vou escolher um para ser o pai do meu filho, só e pronto. Então, houve uma inversão de valores muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Na vestimenta, na cultura, na educação, na religião. Experimenta, não que eu seja mandaleta de padre, mas experimenta olhar as missas na Canção Nova e na TV Aparecida. Não tem um jovem. Não tem. E eu acho que sem Deus nós nada somos e nada podemos. Não adianta. Sei lá, cada um, né? Mas... E tu acha que tem jeito? Tem jeito? Tem jeito? Não tem. De mudar isso? Não tem. E assim, a sociedade está... O que a sociedade valoriza hoje? O que você tem, o carro que você mora, a casa que você mora, o carro que você anda e o dinheiro que você tem. Analisa aí. Não está saindo agora, pelo amor de Deus, Nossa Senhora Aparecida que ajude nós, não está saindo uma lista de quem votou no Lula para boicotar, para não ir comprar. Mas, gente, que irmandade é essa? Que espírito é esse? Que solidariedade? Se eu vejo o Márcio bem, eu fico feliz. Olha, esse guri merece, trabalhou e tal. Não vou fazer nada nele lá porque ele é adversário. Mas pare e pensa isso. Há uma inversão de valores muito grande. Não, e é interessante o senhor comentar isso, porque justamente trabalhou muitos anos com esportes coletivos. E hoje, ou pelo menos pela fala do senhor e por algumas coisas que a gente acredita também, muito se valoriza o egoísmo. Eu tendo, ok. Na soberba, né? Acham que são os caras... Tu sabe que quando comecei a namorar a Marlene, eu tinha 26 anos. Eu já lecionava há 5 anos, 6. E o pai me chamou na área da casa, em italiano, ele disse assim, cosa avuto com aquela negreta lá? Diz, o que você quer com aquela negrinha? Digo, não sei, pai, ela é minha aluna, a gente está se conhecendo e tal. Olha, guri, se não é para respeitar, deixa ela na casa do pai dela que ela está bem. 26 anos. Hoje, pelo amor de Deus, olha, é um tedel. Uma vez eu passei na frente da igreja e entrei e interroguei lá, Deus, Santo Antônio, digo, mas por que levaram minha irmã, a mulher do Adalberto, né? Uma mulher que dava banho no nono facinho, cortava a barba, limpava o Nino Espolti com a máscara e a luva esterilizada, que estava podre, que assim... E era unha e carne, ela não comprava uma cadeira sem me consultar. E digo, por que vocês levaram ela? Me dá uma resposta, Deus, qual é a explicação, sabe? Mas assim, num tom de revolta. Mas não adianta, a vida é assim, né? Ó, eu li no jazigo, no Jardim da Paz, em Porto Alegre, a frase mais concreta que eu já vi na minha vida. Está escrito assim, fui o que és, serás o que sou. Ali se resume tudo. Ninguém está aí para sempre, né? Nada é para sempre, tudo tem fim, né? Mas eu acredito que a esperança é a última que morre. Ela também morre, né? Mas eu acho que temos que acreditar, né? Pelo menos ao nosso entorno. Se nós mudarmos 3, 4 pessoas do nosso... Professor Ricardo, a gente já vai chegando ao fim. Muito obrigado. Eu queria muito conversar contigo. Acho que a gente conheceu muito da tua história também, as belas palavras de sempre, né? Muito, muito, muito obrigado por ter... E a gente vai deixar registrado isso aqui, né? Tu sabe, Márcio, que o prazer foi muito grande e foi meu. E vou te cobrar uma coisa. Posso cobrar? Uma lá. Pessoa da tua índole, da tua têmpera, não pode se entregar para um cigarro. De vez em quando tu passa aqui, né? Eu vou te sabe cobrar, mas não no sentido de machucar. Não, mas é que... eu quero que tu viva muitos e muitos anos. que os meus netos me digam, Márcio Mendonça, era amigo do vô.
Pessoal, muito obrigado. Não esqueça, então, de dar o seu like lá, curtir. Digo... Obrigado, professor. Para nós nós trouxemos uma pauta um pouco da parte de futebol, de esporte, mas a gente sai daqui reflexivo com as tuas palavras e eu acho que é um pouco do que tu comentaste. A gente sempre pode aprender a cada dia e para nós foi uma alegria imensa ter podido conversar um pouco com o senhor nesse dia. Muito obrigado de coração. Minha boca está expressando o que a minha alma sente. Não esqueça de dar o seu like aí, curtir a nossa página da Rapping Off. Aquele abraço e até a próxima.